Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos no mês da liberdade, no mês em que celebramos a liberdade, em que celebramos a democracia. É um bom tempo para pensar sobre a maneira como estamos a estimar e a desenvolver a nossa democracia, ou, pelo contrário, da maneira como a estamos a desgastar. Os tempos são de grande desafio. A velocidade, a expectativa e a exigência dos cidadãos estão a colocar pressão sobre os políticos que têm de decidir a melhor forma de nos governarem, no fundo de recriarem o nosso futuro comum. Este é um episódio sobre a liberdade para pensar e sobre uma guerra em curso. Não é a guerra que se vive na Ucrânia, embora essa também seja preocupante, mas a guerra entre os que querem acolher, que aceitam a diversidade e tratam os que pensam de forma diferente como parte integrante de si e de uma democracia saudável, e os outros, aqueles que querem construir muros, fechar portas e olhar para o outro lado como se estivessem perante um inimigo. Este é um tempo de resistência. Pode não parecer, mas é. A democracia pode estar a enfrentar um dos seus maiores desafios: sobreviver a si própria. A aceleração do tempo, a rapidez da exigência das respostas e a ilusão de que uma solução populista pode resolver todos os problemas do mundo de uma forma imediata está a colocar a democracia em xeque. O ambiente geral de comunicação é cada vez mais agressivo, mais impaciente, mais intolerante. E a comunicação política entre eleitos e eleitores está a ficar cada vez menos suave, para dizer o mínimo. O dia-a-dia está cheio de discussões públicas de factoides sem interesse nenhum, que serão substituídos amanhã por outros factoides irrelevantes mas ruidosos, e disparam numa espiral de palavras atiradas entre todos, enquanto as coisas verdadeiramente importantes vão ficando suspensas num universo congelado. Quis ouvir uma das vozes mais livres e mais modernas que conheço na reflexão que faz sobre o estado das coisas. Adolfo Mesquita Nunes é advogado, foi político, mas principalmente é uma espécie de grilo falante no meio do nevoeiro dos dias. Com ele falei de comunicação política, das contradições humanas e do seu mais forte impulso para criar uma sociedade mais livre e inclusiva. E há áreas onde ser de esquerda ou de direita conta muito pouco. É o caso das chamadas causas fraturantes, aquelas que têm a ver com o início ou o fim da vida, por exemplo, mas não só. Aborto, eutanásia, adoção, barrigas de aluguer, casamento entre pessoas do mesmo sexo, no fundo causas de direitos humanos onde chocam vários mundos. Causas que Adolfo Mesquita Nunes recusa serem apenas propriedade da esquerda. Não acho que essa categorização faça muito sentido, isto é, o conservadorismo não tem necessariamente que traduzir posições contra a casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, até pode traduzir-se numa defesa dos valores da família e de poder alargar essa possibilidade contratual a outros. Há muitos conservadores a fazer bons textos argumentando o conservadorismo nessa matéria. Então neste caso porquê é que nós pomos as pessoas em caixas? Todos nós pomos as pessoas em caixas e é um viés cognitivo que todos nós temos, não é? O viés da atribuição. Nós atribuímos às pessoas, de acordo com a sua imagem ou de acordo com aquilo que pensamos delas, atribuímos-lhe comportamentos de uma determinada caixa, porque o nosso cérebro precisa de organizar muito rapidamente a informação. Para identificar, olha, este é assim, aquele é assado, claro que sim, eu sinto-me identificado ou não sinto, olha, ele é do Benfica, não, ele é do Porto. Não vale a pena achar que somos imunes a esses vieses, porque todos nós os temos. O ideal é que os saibamos identificar e poder reagir contra eles, não é? Ou podermos mitigar o seu efeito. Quando me dizem muitas vezes que eu sou um político de direita que mais parece de esquerda, eu acho que aí há sempre um viés cognitivo de achar que a esquerda tem o monopólio das causas boas. E, portanto, como acham que eu posso defender algumas causas boas, dizem que eu sou de esquerda. Mas essas causas boas também são de direita. Aliás, há muita esquerda que defende coisas contrárias. Há um exemplo que eu acho que é muito corrente, atual, e que eu acho que ajuda a traduzir isto. As barrigas de aluguer. A questão coloca-se em Espanha e o Podemos, partido de esquerda radical, é contra as barrigas de aluguer. E o Partido Socialista Espanhol também. Porquê? Porque entendem que é, penso eu, se bem percebo os seus argumentos, que há uma utilização do corpo da mulher, uma mercantilização do corpo da mulher, etc, etc, etc. E portanto são conservadores na realidade neste caso?
Não sei se são conservadores, o que sei é que o seu património ideológico, a forma como o leem, lhes dá uma resposta ao problema da maternidade de substituição diferente daquela que lhes é dada aqui eventualmente em Portugal. E isso não faz deles menos de esquerda. Não são, o Podemos não é o partido de esquerda radical mais à direita de que nós conhecemos. É esse o ponto a que eu quero chegar. Então, se nós olharmos, por exemplo, para Portugal, também o PCP votou contra a eutanásia. Também, aparentemente, não é? Quer dizer, nós podíamos olhar, então, mas quer dizer que estas causas sociais, de facto, a fronteira esquerda e direita não se aplica? A fronteira esquerda e direita é muito relevante em muita coisa, mas não é, parece-me, a fronteira certa para separar estas questões, porque elas ultrapassam o nosso património ideológico na forma como nós vemos as políticas públicas. Elas são questões, chama-se muitas vezes de consciência, não sei se é o melhor termo, mas são questões de uma intimidade tal em que todas as nossas contradições existem. Nós somos profundamente contraditórios, é por isso que essa arrumação em caixinhas nunca faz muito sentido. Nós somos todos em mistura de muitas coisas, somos uma intersecção de muitas coisas. O Tony Judd dizia isso, somos edge people, nós vivemos na fronteira de muitas coisas. E estas questões da intimidade, a forma como vemos a felicidade, a forma como vemos o amor, a forma como vemos a família, a forma como vemos as relações uns com os outros, a forma como vemos a morte, a forma como vemos o nascimento, convocam todas as nossas contradições e, portanto, escapam a arrumações ideológicas que estão pensadas para outras matérias de políticas públicas. Por outro lado, acho que a questão esquerda-direita, sendo muito relevante, não traduz a grande dicotomia do nosso tempo. A grande dicotomia do nosso tempo não é a forma como entendemos que o Estado se deve organizar para trazer maior mobilidade social às pessoas e como é que pode organizar-se para trazer uma sociedade melhor para todos, onde há de facto respostas mais à esquerda e respostas mais à direita, e essa divisão é bastante relevante, mas a grande questão do nosso tempo é como é que nós reagimos à mudança e à velocidade e ao outro. E aí há duas tendências, uma reação de abertura ao outro, à mudança, à diversidade, e de ver na mudança um desafio com certeza, que traz problemas com certeza, mas uma oportunidade e, portanto, reagir com abertura. Uma política de acolhimento, no fundo. De acolhimento, de abertura, diria eu, uma sociedade aberta, e aqueles que reagem à mudança, ao novo, ao diferente, com medo, com receio, e, portanto, a reação é de proteção, é de fechamento. E isso depois traduz opções políticas distintas e faz com que à esquerda e à direita existam estas duas mesmas respostas, e por isso os partidos estão a ser confrontados hoje em dia no seu seio com pessoas que defendem a sociedade aberta e pessoas que defendem a sociedade fechada, ainda que sejam do mesmo partido e ainda que sejam de esquerda, ambas, ou de direita. Eu quero voltar quero falar dos partidos, mas essa ideia do limite da contradição é uma coisa que me interessa. Portanto, nós nas matérias fundamentais, naquelas onde é difícil a decisão, não é branco ou preto, não é, temos contradições cá dentro. Como é que o Adolfo Mesquita Nunes resolve as suas contradições mais íntimas? Eu acho que aí entra talvez uma perspectiva cristã que tenho, porque sou católico e foi essa a minha educação, porque ela me oferece bússola, é uma bússola. Eu digo isto muitas vezes. É com certeza uma doutrina, mas essa parte não entra nas políticas públicas, mas é uma bússola que me orienta muitas vezes. E depois pode ajudar a enquadrar, mas não fundamenta tudo. É uma bússola, orienta. A mesma coisa o valor da liberdade, que é para mim o meu valor mais sagrado, é um valor que me orienta muito. A minha resposta intuitiva aos problemas, aos desafios, orienta-se por estas duas dimensões, a da liberdade e a dimensão da cristã. E depois a contradição, cá está. Eu lido com ela com muita naturalidade e até com um orgulho e gosto, porque acho que isso determina maior riqueza, maior humanidade. E ficas a remoer naquilo ou quando chegas a uma síntese dessa contradição, a partir desse momento é um processo, enfim, pacificado e dizes, ok, já cheguei ao meu ponto e já não saio daqui? Nunca foi para mim uma questão, nunca foi para mim um problema, até há alguns anos em que a sociedade política e mediática começou a usar cada vez mais as caixinhas. As etiquetas. As etiquetas, não tanto para
identificar, mas para excluir. Para prejudicar. Para excluir, isto é, para segmentar. Olha aquele... Não, certo, mas porque hoje vivemos tempos em que se hiperboliza muito o valor da coerência absoluta, o valor da homogeneização. E, portanto, quem defende partidos bastante mais homogéneos, quem encontra dentro dos seus partidos um conjunto de questões que são determinantes e quem não concordar a 100% com isto não está aqui a fazer nada, então aí sim coloca problemas a pessoas como eu, pessoas que vão buscar influências e que não têm a mesma resposta supostamente coerente a todos os problemas e que não respondem matematicamente às mesmas questões. E aí sim colocou-se um problema e coloca hoje, porque nunca houve tantos partidos à direita e eu nunca estive tão órfão. Porquê? Porque eles se segmentaram, vivem da segmentação, e eu sou um bocadinho de vários, e a eutanásia talvez seja um ótimo exemplo. As pessoas ficam muito surpreendidas quando eu digo que tenho muitas dúvidas sobre a eutanásia. As pessoas esperariam que eu tivesse uma resposta amplamente aberta a favor, e tenho mesmo muitas dúvidas. Lá está, é uma das minhas contradições, mas isto dá-nos uma perspectiva, acho eu, outra coisa que eu acho que também está fora neste momento da moda política, é uma falta de certeza naquilo que queremos impor aos outros. E, portanto, a humildade de perceber e de tratar quem pensa de maneira diferente como aquela resposta pode ser uma resposta possível. E pode ser uma resposta aceitável. Eu não posso discriminar, eu não posso ter superioridade moral na apresentação dos meus argumentos. Porque aquela resposta é uma resposta legítima e possível. Desde que, evidentemente, não toque em direitos fundamentais e nas nossas liberdades. O que é que te perturba na ideia da eutanásia? Isto é, onde é que estão as tuas balizas? Onde é que é possível? Não sei se queres partilhar e abrir um bocadinho o teu pensamento aqui sobre... Aqui entra um bocadinho um outro viés, que é o de eu ser advogado, de ser jurista e de olhar sempre para a definição da regra, uma regra que se aplica a todos. Eu não consigo não olhar para os efeitos nefastos, perversos, secundários, não desejados muitas vezes das leis. Em abstrato, ou a tua mente é tão sinistra que vai até ao limite esta lei pode ser usada na pior das possibilidades para matar alguém? Não tanto essa perversão, embora acho que todos temos de ter noção de que leis feitas com muito boas intenções têm efeitos nefastos e perversos que não estavam desejados e não foram planeados. Isso faz parte de qualquer processo decisório de políticas públicas, é procurar olhar para os efeitos indesejados, mas eu talvez expusesse as questões desta maneira. Há muitas questões em que, há muitos casos, há muitos exemplos em que a eutanásia me surge como a solução que não me levanta nenhum conflito interior, nenhum percalço interior. Mas há outras que sim, que me fazem confusão, a sociedade que podemos estar a criar, que procura fugir daquilo que é mais difícil, de que aquilo que é que aquilo que nos confronta com a nossa finitude, e portanto tenho muita dificuldade em, achando que em muitos casos sim, noutros não, em encontrar de que forma é que o princípio e a lei pode regular. Dizem muitas vezes, mas como é que um liberal não pode ser a favor da liberdade da pessoa escolher? Eu digo, em princípio sim. Eu respondo a isto, mas não é isso que está em discussão na eutanásia, porque se fosse, a eutanásia não tinha critérios, não dizia que era só em sofrimento intolerável. Porque se fosse uma questão de liberdade, chegávamos, dizíamos, olha, eu quero, estou são de cabeça, faça-me o teste, eu quero. Qual é o motivo? O senhor não tem nada a ver com isso. Era algo individual. Se fosse uma questão de liberdade, sim. Mas não é só. Eu acho que quando eu coloco as coisas assim, consigo pelo menos mostrar às pessoas que a liberdade que elas estão a querer defender não é ilimitada. Ou então, se não é ilimitada, se mesmo as pessoas que defendem com muito vigor, acerrimamente, que a eutanásia deve ser uma questão excepcional, reservada para determinadas circunstâncias, então também têm de compreender que um liberal tenha dúvidas onde é que essa matiz fica. E voltamos então à questão de base, que é, se nós como sociedade temos que resolver este problema
das várias maneiras. Podemos não o resolver, e acontece o que está a acontecer hoje, e portanto significa que não há uma resposta para esses casos absolutamente intoleráveis, que, enfim, mais fáceis de entender nessas caixas. Por outro lado, também não corremos o risco de que possa haver um abuso da própria lei para outras coisas, enfim, quase para a ideia do descartável, não é? Do já não vale a pena. Não podemos fazer esta conversa só à volta. Sim, não, vamos já sair tema. daqui. Isto eu trago para demonstrar ou para exemplificar ou evidenciar como dentro de uma mesma etiqueta nós podemos ter matizes de pensamento e contradições. E depois um outro ponto que acho que faz sentido é que as discussões mediáticas sobre os assuntos nem sempre e não têm de ter necessariamente em conta as dificuldades depois da aprovação das políticas, mas também não as podem desconsiderar completamente. E quem levanta dificuldades, quem procura trazer esses assuntos para cima da mesa não pode ser descartado como se a questão fosse meramente binária, sim ou não. Se é assim, é fácil fazer-se. É uma questão tão complexa que temos pelo menos que admitir que é muito complexo fazer essa lei. Eu não estou a dizer que a lei tem que ser aprovada, não tem que ser aprovada, nem me quero pronunciar sobre isso. Mas vivemos num tempo em que tudo parece fácil, em que as pessoas acham que os principais problemas do mundo não estão resolvidos porque alguém não quer. Porque o Parlamento não quer, porque o sistema não quer. E isto é um vício de uma sociedade muito veloz. Nós temos acesso tão veloz a tudo, as máquinas dão-nos acesso tão veloz a tudo, e ainda bem, facilitou-nos a vida em tanta coisa, e ainda bem. Chegamos ao Netflix ou a qualquer outra, não quero estar a fazer publicidade, e temos tudo ali rápido, podemos escolher tudo tailor-made para nós, que também transportamos para a política essa necessidade e essa vontade de velocidade. Estamos habituados ao curto prazo, aliás, estamos habituados ao nanoprazo. Acho que nem o Brodel conseguiu chegar a uma definição de tempo tão curta. E como vivemos no tempo do nanoprazo, a democracia e a complexidade dos temas pode ser angustiante para muita gente. É por isso que os populistas têm tanta sorte. É porque eles exploram o nanotempo em que vivemos e dizem que a democracia liberal não está a dar resposta, não porque o assunto seja complexo, não porque tenhamos que ouvir o outro, não porque tenhamos que ouvir as minorias, não porque tenhamos que ter procedimentos, mas porque o sistema não quer. E eu resisto muito à simplificação das questões complexas. E, portanto, no lado dos eleitores, lá está. Estes, entenda-se, os políticos que lá estão, no fundo como se estivéssemos a externalizar entre o nós e o eles, não conseguem resolver o problema. O problema, afinal, é simples, porque eu acabei de ouvir uma solução rápida, imediata e automática. O que é que está a acontecer? Temos um problema de expectativas, de entendimento do processo de decisão, ou a nossa relação com quem nos dirige, com os políticos, está, no fundo, a caminho de um divórcio. Há uma confluência de muitos fatores e eu destaco muito a questão do tempo, que vejo a pouco falada quando falamos de populismo e dos desafios da polarização e dos tempos que vivemos, mas acho mesmo que o maior desafio que os políticos têm, que os sistemas democráticos têm, é saber corresponder às expectativas de tempo e de velocidade que a sociedade hoje tem. São expectativas que, se pensarmos bem, são legítimas no sentido em que tudo ficou muito mais veloz, tudo ficou muito mais rápido. Os problemas estão-se a resolver, os nossos problemas do cotidiano. Dou muitas vezes este exemplo: para aquecer água para o chá, hoje é um instante, já não precisamos de esperar 5 minutos ou o tempo que era antes necessário. Portanto, se é tudo tão rápido, porque é que os políticos também não decidem rápido? Porque é que as coisas não estão resolvidas? E esse é um desafio que as democracias liberais têm, que é encontrar canais de comunicação e de fundamentação das suas políticas para estes tempos de velocidade e, sobretudo, concorrerem com as teses de que o autoritarismo musculado ou as democracias iliberais podem ser melhores soluções. São normalmente soluções tentadoras, mas que acabam sempre com menos liberdade e menos segurança. Arranja-me lá aqui alguém que mande bem e que resolva o problema e não me chateie. Exatamente. Quando nos pedem que abdiquemos de um pouco de liberdade para ter mais segurança, ficamos sempre sem liberdade e sem segurança. A história é isto que mostra. Eu estou a olhar, por exemplo, para um exemplo presente na Europa, em Portugal também, no caso da pandemia.
O que aconteceu na pandemia é que ninguém sabia como é que se geria, ainda estávamos todos no início, não havia vacinas, estávamos todos, no fundo, a reagir. A primeira tentação foi, prender toda a gente em casa. No fundo foi isto que aconteceu. Depois começar a limitar movimentos. Vais ao restaurante, se fizeres isto ou se fizeres aquilo, tens que fazer o teste, tens que ir para aqui, para lá. Este tipo de limitações, que aparentemente são limitações para o bem comum, para nos proteger a todos, tem depois essa fatura, ou tu não pões isso dentro dessa caixa? Mais otimista, por acaso. Lembro-me desses tempos mais pesados de proibições e de limitações, ainda numa fase de grande desconhecimento, onde essas limitações, pensemos hoje o que pensarmos delas, apesar de tudo, no âmbito da natureza humana, das políticas públicas, conseguimos enquadrá-las, não se sabia quase nada. E dizia-se muitas vezes o mundo mudou, a humanidade mudou, não vamos mais beijar-nos, não vamos mais viajar, não vamos mais, e eu achava aquilo um disparate total. Escrevi um artigo sobre isso, na altura tinha artigos semanais no Jornal de Negócios, e lembro de ter escrito que aquilo parecia a reação a seguir ao terremoto de 1755, e que dizíamos que aquilo era a culpa de Deus que nos estava a castigar e que tínhamos que nos mudar e que tínhamos que nos penalizar, e que me parecia que não era um evento, por mais dramático que fosse, que iria mudar a natureza humana. E hoje, olhando à nossa volta, aliás, nem foi preciso esperar muito, depois chegou o verão e as pessoas, mesmo com regras restritas, estavam todas nas praias. As pessoas querem saber, somos seres gregários, felizmente. Precisamos estar uns com os outros. Precisamos de estar uns com os outros. A capacidade de amar é uma coisa profundamente humana, natural. Nós temos uma grande capacidade de altruísmo e de empatia. E, portanto, sou mais otimista no sentido da natureza humana. Mais pessimista, e aí percebo o ponto, da fragilidade, como em momentos de crise, em momentos de pânico, de medo, umas vezes fundamentado, outras vezes alimentado, pode haver quem se aproveite e procure utilizar os mecanismos da democracia para combater, ou para mitigar, ou para as bater. Já fizemos da outra vez, também podemos fazer agora. Há retratos, portanto há retratos e relatos de como vários governos aproveitaram o contexto da pandemia para fazer reformas institucionais que ainda hoje persistem e que prejudicam aquilo que é uma democracia liberal forte. E aí sou pessimista, porque aquilo que estamos a ver já não é tanto ou seja, o fim da democracia já não me parece que aconteça por uma qualquer revolução autoritária, por um qualquer gesto brusco, pelo menos nas democracias europeias e ocidentais, um gesto brusco que faça uma ruptura institucional, passando de uma democracia para uma ditadura. Acho que estamos, um golpe de Estado ou alguma coisa desse género. Acho que estamos mais seguros disso, acho que os nossos sistemas funcionam melhor aí, mas para uma erosão muito mais lenta de descrédito das instituições, de pulverização das suas capacidades de atuação. E, portanto, vai ser um esboroamento lento, e um dia acordamos, olhamos para trás e o processo está em que já não existem instituições que possam ser fortes o suficiente para defender o sistema democrático. E isto sim. Isto é uma degradação, é um deslaçamento. É aproveitar a democracia para aproveitar os sistemas democráticos, as eleições, para depois, no poder, com maiorias, começar a fazer o deslaçamento da democracia. E há uma antecâmara disso, tem a ver com um discurso que eu repudio muito e que sempre me recusei a entrar, que é o da deslegitimação permanente do adversário. A ideia de que o adversário não pensa apenas de forma radicalmente distinta de nós, mas é alguém que procura, é alguém que não merece estar no espaço público, as suas ideias não têm lugar no espaço público, e essa tese vem sempre acompanhada da ideia de ou nós ou eles, eles querem acabar connosco, portanto se nós não acabarmos com eles, a sociedade vai ficar dominada por eles. E é uma pulsão totalitária, no sentido em que quem governa deve governar para os seus e não para todos. A ideia do clube. A ideia de que agora quem ganhou tem o poder de determinar a vida de todos, e quem não gosta, paciência. E que seja de esquerda ou de direita, no fundo aquilo que estamos a ver, nós já não queremos tanto,
nós não, já não se ouve tanto a necessidade de limitar o poder do Estado, mas ao contrário, não, é ir para o Estado para fazer com o poder do Estado aquilo que o nosso lado quer. É tomar conta do poder, no fundo, e ao mesmo tempo dizer eu não quero acolher a diversidade. Lá está o ponto de vista do outro. Não acolher a diversidade. Isso não é negação da democracia em si mesmo? Precisamente. Um dos pressupostos da democracia, e são frágeis, é o que o derrotado reconhece que perdeu e o vencedor que reconhece que existe o derrotado. Parece uma capitulação. E portanto, o derrotado tem de reconhecer que há uma transição, há uma mudança de poder. Isto pode não ser, isto que para nós é uma regra banal, se pensarmos bem, é hiper frágil. Imaginemos aquilo que se ia passando nos Estados Unidos. Mas quem ganha também tem de reconhecer que existe quem perdeu. Nós não precisaríamos de democracia para proteger as maiorias. As maiorias, em princípio, encontram sempre forma de estar protegidas. Nós temos a democracia precisamente para proteger quem perde, para proteger as minorias, para conceder-lhes direito à oposição e conceder que a sua vida, com certeza com políticas públicas com as quais eventualmente não concorda, mas que a sua vida, nas suas liberdades e nos seus direitos não saia afetada. E este princípio que me parece básico, que nunca foi discutido, nunca tive que o discutir na vida, mas nos últimos anos é tido como uma espécie de contemporização, como uma espécie de capitulação, uma espécie, por isso é que o termo direita cobarde, que foi muitas vezes usado e no qual eu fui muitas vezes catalogado, vem daí, vem ser tido como cobardia aquilo que para mim é um princípio básico da democracia. Do reconhecimento do outro. Do reconhecimento do outro. Apesar de tudo, são épicas as tuas intervenções e os teus choques ideológicos, por exemplo, com a Mariana Mortágua. Mas é muito curioso como muitas vezes me disseram que, eu não devia aceitar debater com ela, porque ela não... enfim, sendo de um partido que tem, e eu também concordo que tem, problemas com algumas das democracias liberais do mundo e tem algumas relações mais afetuosas com regimes que não são democráticos, portanto não há base de entendimento e portanto não havendo base de entendimento eu deveria recusar-me. Como aliás fui acusado de uma vez ter dado uma entrevista quando procurei que houvesse congresso do CDS para me poder candidatar a presidente ao público e me disseram, eu li isto várias vezes, deu uma entrevista ao jornal de esquerda e isto diz tudo sobre o Adolfo. Portanto, por mais épicas que fossem, havia essa ideia por um lado e depois por outro uma certa crítica, se bem a percebo, à forma como eu não utilizava o debate para expor por completo e aniquilar por completo aquilo que eram as contradições do seu discurso e procurava ter um debate que pudesse chegar a uma espécie de consenso, ou uma espécie de... Isso é uma estratégia de um sedutor. É a melhor palavra. Acho mesmo que a política é a arte da sedução. E eu não estava a minha preocupação num debate, com qualquer debate televisivo, não é convencer a pessoa que está do meu lado, à minha frente, é convencer as pessoas que estão a ouvir o debate e que tendem a concordar com aquela pessoa. É um público. É o público, mas sobretudo o público que não concorda comigo. E o meu ponto é quase sempre procurar começar nos pressupostos em que essas pessoas estão, porque elas não concordam comigo. E eu tenho de começar nos pressupostos delas e, se houver tempo e talento e disponibilidade, ir desmontando os seus pressupostos até elas perceberem, espera, aquilo que este tipo me está a dizer faz sentido. Podem não me dar a razão, mas faz sentido. Portanto, tu vais primeiro, no fundo, quase acampar nos pressupostos e na lógica da pessoa com quem tu estás a debater, e depois a partir daqui vais começando a tentar deslindar... No caso de um debate cujo objetivo é convencer pessoas, claramente. Não vejo... questões diferentes é o combate parlamentar, em que o combate parlamentar exige esse género de confronto e esse género de exposição das absolutas incoerências do outro. Mas se eu estou a convencer pessoas, eu não lhes posso começar por convencer dizendo... Vocês estão erradas, são incoerentes e aquilo que estão a defender não faz sentido. Mas você é estúpido, no fundo, não é? Exato, eu não posso começar por convencer ninguém dessa maneira. Eu tenho que seduzir essas pessoas. E
Há umas que não vale a pena seduzir, com certeza, nomeadamente a pessoa que está à minha frente, porque é de um partido completamente diferente do meu, mas há eleitores que vale a pena seduzir. Os tais eleitores que podem variar, porque variam muito. Quando eu estou a ver E repara, muitas vezes não sequer é para que votem em nós, mas é para que olhem para nós de outra maneira, consigam perceber os argumentos e consigam ser menos radicais na defesa da outra posição, que também é muitas vezes importante, porque quanto mais radical for a oposição às nossas ideias, mais difícil será encontrar consenso para que elas depois possam persistir, porque eu tenho a preocupação de fazer, quando estive no governo, de fazer reformas que pudessem continuar. Não me interessa nada estar a legislar, fazer uma reforma 2 dias e do dia a seguir vem o outro partido e revoga tudo. E depois vens tu outra vez e revogas a anterior e nunca mais saímos daqui. Acho uma enorme perda de tempo. Isto também tem a ver com a profissão, parece-me, ou penso eu, de advogado, ou seja, a negociação é sempre mais útil para um cliente quando ela tem um fim, quando ela chega a um acordo. Estar numa sala de reuniões a mostrar os meus talentos retóricos e chegar ao final da sala e não houve acordo e vamos todos embora, o cliente perdeu dinheiro, perdeu tempo e eu posso ter ganho um espetáculo de retórica que ficaram todos a achar que eu falava muito bem e defendia muito bem o meu cliente, mas não teve nenhum efeito produtivo. Portanto, mas estamos conscientes, penso eu, ambos, que havia uma certa imagética ligada aos nossos debates, mas era algo que resultava muito bem porque nós comentávamos isso muitas vezes com algum humor. Nós acabávamos os debates, se fôssemos consultar as redes sociais, todo o espectro político à direita dizia Adolfo esmaga Mariana Mortágua, todo o espetáculo, todo o ambiente à esquerda dizia coitado do Adolfo, leva todos os dias pancada da Mariana Mortágua. E nós dizíamos isto muitas vezes, os debates são ótimos para nós, porque os nossos lados acham sempre que estivemos muito bem. Portanto, ganhamos os dois e é ótimo. Portanto, o teu público gosta, o meu público gosta. E sendo certo que quando um político fala para um determinado público, e a questão da linguagem é importante, quando tu falas para um público, ok, os teus, aqueles que se identificam logo contigo, esses estão ganhos à partida, não é? Os que estão do outro lado estão perdidos à partida, e depois há aqui no meio um conjunto de cidadãos, de eleitores, se calhar menos regimentados para esta causa da política partidária, que estão disponíveis, mesmo que não seja para dizer, olha, eu gosto desta ideia ou daquela, para variar os seus consensos sociais, e as pessoas vão mudando aqui independentemente do modo de eleição. Estou plenamente convencido disso. O primeiro passo, enfim, um dos passos importantes é não debater a pensar nas redes sociais, porque aí só vamos encontrar as câmaras de eco de um lado e do outro. Portanto, aqueles do meu lado que diziam o Adolfo ganhou, e do lado da Mariana diziam a Mariana ganhou, não refletem a verdade. Refletem o seu viés de confirmação. Pessoas que só veem a realidade para confirmar aquilo que já sabem. Isso não é difícil de gerir para um político quando está em funções. É muito difícil. Que tem a tentação, lá está, de ir ver. Olha aqui, o meu Twitter está aqui cheio de pessoas a dizer muito bem de mim. Sim, é difícil. É sobretudo difícil para o partido, para a máquina do partido, para os apoiantes do partido lidarem com isso. Porque rapidamente podem as redes sociais impor uma visão completamente distorcida daquilo que pensam as pessoas e da realidade, que obriga o partido, assusta o partido e o partido reage e está a reagir provocado por uma antecâmara, por uma câmara de eco que não tem exata noção da realidade. É muito interessante porque a política vive de eleitores e qualquer realidade que viva de pessoas, de consumidores, se quisermos, gasta muito tempo e dinheiro a tentar saber o que é que eles querem, o que é que eles gostam e não é só perguntas fáceis, é tentar perceber o que é que precisam, que respostas têm. Os políticos ainda trabalham muito com a sua intuição. A percepção. Sobre a sua percepção. Muitos partidos porque têm poucos meios financeiros para fazer estudos de opinião, no fundo, e perguntar o que é que se passa. Não é pequenas sondagens dizer que é a favor disto ou daquilo, porque essa pergunta já está errada. Nosso objetivo, quando queremos conhecer o eleitorado e as suas percepções, é tentar ver prioridades, prefere isto ou aquilo, elenque estes problemas por ordem de prioridades, para tentar perceber. E hoje os políticos atuam muito por intuição. E hoje, e sempre foi assim, e a intuição tem o seu peso relevante. Há alguns muito bons, não é? Tem o seu peso relevante. Que mesmo sem esses estudos, há uma coisa que me fascina. Mas tem que ir, tem muito, como dizia Mário Soares, é preciso ir para a rua. Para a rua.
não é para as redes sociais. Mas hoje lá está, hoje a rua está nas redes sociais, ou tu achas que é uma destrução? A rua está na rua. Mesmo na rua? A rua está na rua. É um mercado bolhão, é ir ali a uma pastelaria? Pode ser no mercado bolhão, pode ser numa empresa, pode ser... Nós temos de ir ter com as pessoas onde elas estão na sua vocação cotidiana e diária. As redes sociais têm outros propósitos, acolhem outras motivações, e dão uma visão distorcida da realidade. Não estou a dizer que devem ser ignoradas, pelo contrário, eu acho mesmo que devem ser utilizadas, mas não podem servir como uma espécie de leitura da realidade. Portanto, não é um santo graal, não é a ágora moderna onde estamos todos cumprindo afinal a democracia e a liberdade de expressão no sentido mais aberto? Repara, faz parte, evidentemente que faz parte da ágora. É uma plataforma, é uma área, são camarotes, se quisermos, mas não a esgotam, e acho um erro quando um político decide em função daquilo que as redes sociais lhe estou a dizer, e digo isto com a convicção ou com a consciência de que em determinadas alturas eu cometi esse erro, não é? Foste lá e sentiste... Não, ou seja, a minha percepção política ficou eventualmente contaminada por coisas que li e que ouvi e que de alguma maneira hiperbolizei e não tinham correspondência com a realidade. Acho que acontece a todos. E já agora há outro nível que se calhar um bocadinho mais, enfim, menos de redes sociais, e que é dos opinion leaders, dos comentadores, enfim, que aparecem nas televisões e afins, e que vão fazendo essa criação de uma ideia do que está a acontecer regularmente, ou que o governo está a fazer isto ou aquilo, ou que o presidente fez isto ou fez aquilo, criando ali à volta um consenso que às vezes nós conseguimos compreender, outras vezes é francamente artificial e, quiçá, há momentos em que parece que tem uma agenda por detrás daquilo que está a ser dito. Há uma certa transformação no comentário político. O comentário político, mesmo quando era um comentário parcial e interessado, ainda que não revelado, era uma análise da realidade e uma tentativa de oferecer uma leitura dos factos que pudesse eventualmente beneficiar partidos, mas era uma leitura da realidade. Há hoje um comentariado político que insiste em interferir na vida interna dos partidos e em dar instruções aos partidos. Isto é, não fazem um comentário sobre o que está a acontecer. Não explicam a realidade? Não explicam a realidade na leitura, mas interferem e dizem o partido A já não é o verdadeiro partido A, está contaminado por X ou por Y. O partido A já não é um partido social-democrata a sério, ou democrata cristão a sério, ou socialista a sério, ou comunista a sério. E começam a trazer, e portanto há uma interferência, em muitos casos será com certeza involuntária, mas há uma interferência grande nas vidas internas dos partidos, e portanto há um comentário político de quem já não lê apenas a realidade, mas quer interferir na vida interna dos partidos, e isso tem consequências, porque se o partido começa a ser permanentemente questionado sobre se é verdadeiramente socialista ou democrata cristão ou liberal ou o que for, por aqueles que são os comentadores que em princípio teriam mais facilidade em concordar com aquele partido, então há um processo de autoanálise em que o partido deixa de estar a falar para fora, para os eleitores, e está permanentemente em crise de identidade. O problema disto é que há sempre comentadores que vão dizer isso, e portanto há uma tendência, sobretudo para os partidos que estão na oposição, que sempre existiu, mas agora é muito reforçada pelas redes sociais que têm este efeito e por estes comentadores, que é da autoanálise permanente. Voltamos à questão do tempo. Isto significa então que, em vez de nós deixarmos os partidos e as organizações terem tempo para se sedimentarem no fundo e para pensarem na vida e dizerem ok, a nossa melhor proposta para o país é esta, estão objetivamente sempre preocupados que vão perder o lugar porque estão a ser sucessivamente sempre desgastados na praça pública? Não há dúvida que... Há uma criação da ideia de desconfiança. Isto se calhar não serve. Olha, este não é suficientemente amarelo.
Sim, o tempo é cada vez mais curto e depois a pressão para reagir ao factoide do dia é muito grande. E quem não reage ao factoide do dia é visto como sendo fraco. E quem reage ao factoide do dia, se não reage com a palavra mais grossa, é chamado de cobarde pelo outro do lado que reagiu com uma voz mais grossa. E às tantas estamos a polarizar e radicalizar algo que é um factoide. Que as pessoas nas redes sociais e até no cotidiano com certeza estarão a comentar, mas que 2 dias depois já não se lembram e daqui a 3 anos não vai ser a razão pela qual vão votar ou deixar de votar num partido. Eu não vou votar no partido A porque há 3 anos houve um dirigente desse partido que disse uma frase com a qual eu não gostei. Portanto, estamos a discutir todos a pequena trica, a pequena falha, o pequeno engasgo, o pequeno facto sem importância nenhuma, como se aquilo fosse o fim do regime. Isso sempre aconteceu. O que acontece é que o tempo de hoje é que permite factoides por hora e dá suporte às pessoas para falarem a toda a hora. Ou seja, a tendência de um político reagir ao facto do dia sempre existiu, mas tinha que esperar, ou ia a uma rádio, não é? Mas depois tinha que esperar que o jornal saísse no dia a seguir e depois o outro para lhe responder tinha que esperar que saísse no jornal no dia a seguir e às tantas já tinha aparecido outro facto e a realidade política, apesar de tudo, ia evoluindo. E a onda era mais suave. Neste momento não é, já reagiste, não reagiste, mas porquê que só disseste isso? Devias ter dito mais, o partido do lado disse mais, vamos ter que rentabilizar uma comissão parlamentar de inquérito, vamos chamar aqui, vamos chamar ali e depois esta é outra questão que é os partidos políticos. E atenção, eu não estou a olhar para isto com um olhar crítico de quem tem a resposta, pelo contrário. Estão a aprender em direto como é que reagem às redes sociais e a esta pressão. Portanto, nunca se lhes foi dado nem tempo, nem formação, nem capacidade de análise para saber reagir a isto. Portanto, estão a aprender em direto e a cometer os erros em direto, como qualquer um de nós também está. Portanto, exigir, mas é preciso uma forma de lidar e de comunicar que permita escapar desta armadilha em que somos permanentemente colocados, porque aquilo que depois as redes querem e que os jornais perguntam eu gosto muito, rio muito sempre como polémica nas redes sociais que aparece nos jornais, quer dizer, enfim, e portanto esta permanente pressão para que se tomem posições sobre coisas que com certeza terão a sua relevância, mas que escapam àquilo que é relevante e que é politicamente contraditório e relevante e que seria interessante explorar. Não deixa de ser curioso e eu acho que isto também é uma falha da comunicação social, atenção, do jornalismo, não deixa de ser curioso que o Ricardo Araújo Pereira seja a pessoa que melhor se indica governo e oposição em Portugal. Um trabalho que tem todo o mérito, tem uma equipa com certeza e tem a sua inteligência que é muito superior, mas que era um trabalho que poderia e deveria estar a ser feito por jornalistas e por partidos políticos. E está a ser feito no contraditório e no fundo usando o humor como ferramenta para demonstrar o que está acontecendo. E portanto acho muito bem que faça, não sou a dizer que não devia estar a fazer, deviam estar outros, mas outros deveriam estar a fazer também, porque se aquela equipa daquele programa consegue encontrar aquelas contradições, aqueles problemas, e não me estou a pôr de fora, um dia calhará eventualmente apanharem-me contradições a mim, aqui não quero estar de fora, quero estar a dizer que há um trabalho que poderia estar a ser feito e que teria sido mais útil, em vez dos factoides do dia, é olhar para aquilo que aquele programa faz. Estamos a fechar a nossa conversa. Eu poderia fechar perguntando como é que se salva a democracia, mas isso seriam seguramente mais 3 programas. Mas interessa-me perceber, na tua opinião, porque é que a política, os cidadãos, as organizações, estão a empurrar para fora do processo de pensamento e decisão pessoas como tu? Eu não gosto muito dos pressupostos dessa pergunta, porque isso quase parece presumir que quem lá está não é bom e não tem qualidade, e há muita gente boa e com muita qualidade. Eu posso mudar a pergunta. Porquê é que muitas das pessoas que têm qualidade e que também podiam contribuir estão aparentemente menos disponíveis para estar na arena? Porque há uma velocidade de desgaste muito grande que faz com que não seja
fácil estar muito tempo nessa arena. Mas eu estive, ou seja... Estive é passado, não voltarás? Acho que a vida é feita de passos e os passos têm que fazer sentido, e o passo que dei de sair tem um passo que me fez sentido e que me faz sentido hoje. Portanto, nós não passamos a vida, eu pelo menos, não passo a vida a saltitar entre uma coisa e outra. Eu digo isto muitas vezes, as pessoas é normal que as pessoas me conheçam pela minha vocação pública, mas desde que tirei o curso no ano 2000, só estive 6 anos na política. Okay? E portanto, eu já estou mais tempo fora, a política profissional, eu já estive mais tempo fora já estou há mais tempo a trabalhar no escritório do que estive na política. Portanto, as pessoas é que não se apercebem disso, porque é normal, e ainda bem, porque não tem nada que estar a meter-se na minha vida quando eu já não sou figura pública. Mas há de facto este enorme desgaste, uma sindicância que ultrapassa a parte perfeitamente justa, legítima e necessária de sindicância, que pode ser cansativa durante muito, muito tempo. A ideia de que os nossos concidadãos mais bem preparados para exercer funções públicas ou políticas se estão a afastar cada vez mais perturba-me. Se os melhores não aguentam o desgaste, ficamos com menos opções de escolha. Mas pior do que termos opções menos válidas é ver que a rapidez dos tempos está a ter um efeito de erosão nas nossas democracias liberais. A impaciência geral, a incompreensão, a complexidade das coisas e as receitas mágicas do populismo podem destruir a democracia por dentro. Não através de um golpe, mas através do descrédito. É uma boa reflexão para este Abril das Liberdades. Até para a semana.